Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal e neste vídeo vamos falar sobre a saída que o Grêmio confirmou e o processo de reformulação que está iniciando para 2025. Cresce o interesse do Corinthians em contratar o técnico Renato Portaluppi. Os indicativos que apontam o futuro do vice de futebol Antônio Brum e o clima que não é positivo nos bastidores. É tudo isso em nome de KTO.com depois da vinheta. Muito bem, pessoal, antes de tudo, já na arrancada do vídeo, deixa o teu like, importante para o conteúdo ser entregue a mais gremistas aqui no YouTube. Então me ajude já no início com o like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, ultrapassamos a marca dos 30 mil, vamos a mais, 40 mil, 50 mil, faça parte disso, se inscreva, ative as notificações e deixe a tua opinião sobre todos os temas aqui nos comentários. O clima no ambiente do Grêmio não é nada positivo, muito pelo contrário, é ruim, segundo os relatos que chegam dos bastidores das pessoas que circulam no ambiente diariamente do Grêmio. E muito por conta, evidentemente, dos resultados. Os mais recentes, mas também os resultados como num todo da temporada. O Grêmio não conseguiu cumprir os seus objetivos. Óbvio, muito atrapalhado pela enchente, mas por outros motivos também. Mas não são bem as explicações que geram o problema, e sim o resultado final. Um Grêmio que em nenhum momento brigou por títulos importantes, seja na Libertadores, Copa do Brasil, muito menos no Campeonato Brasileiro. E no último grande objetivo, o Clássico Grenal, saiu derrotado também. Me apontam 3 elementos importantes. Primeiro deles, o clima é de fim de festa. Todos em uma certa contagem regressiva para que o ano termine. As últimas 8 rodadas, para que o Grêmio consiga a pontuação que precisa. Inclusive tem a sua matemática. Hoje, com 35 pontos, o Grêmio vê como pontuação segura 43 ou 44. Precisaria, portanto, de mais 8, 9 pontos para ter a tranquilidade. Faltando 8 jogos, 4 em casa, 4 fora, o Grêmio precisaria ganhar pelo menos 3 dos 4 jogos em casa e nesse cenário poderia perder todos fora. O Grêmio tem o Atlético Goianiense em casa na próxima rodada, sábado, 4h30, o Grêmio depois tem Fluminense fora, Palmeiras fora, aí tem o Juventude em casa, o Grêmio em casa ainda tem jogo contra o São Paulo e na última rodada contra o Corinthians. É dentro desse cenário que o Grêmio quer mesmo, é esse último objetivo, mínimo, básico, permanecer na Série A para olhar para a próxima temporada. O ambiente de desconfiança depois de ter perdido o Grenal e de muita pressão. É sempre péssimo perder um clássico com o tamanho da nossa rivalidade. Para os atletas fica mais difícil sair com a família para jantar, etc. Então o ambiente hoje ele é muito complicado por conta desses resultados ruins da temporada e os mais recentes também pesando muito. O Antônio Brum, ele fica ou não fica? Em determinado momento apontava uma chance muito grande para a saída do dirigente. Mas as últimas informações dão conta de que cresceu e muito a possibilidade de permanência do vice de futebol. Braço direito do presidente Alberto Guerra, homem de confiança do mandatário do clube, eles têm uma amizade de longa data. Há um entendimento que o Antônio Brum é peça fundamental dentro do departamento de futebol, pelas indicações que faz, pelo respaldo que dá aos profissionais e justamente por essa ideia de profissionalizar o Grêmio, da contratação de profissionais para o departamento, não somente do Vivian, mas também de outros profissionais, ouvindo muito, por exemplo, o CDD, olhando para jogadores com um perfil de futuro no Grêmio e não fazendo uma gestão amadora. É dentro desse processo que o Brum está muito fortalecido. E o que tiraria ele não era bem uma questão do Grêmio, sim uma possível vontade própria. Expliquei aqui já em conteúdo, o Brum, assim como todos dentro do Grêmio, precisou viajar muito ao longo da temporada e ele tem um filho pequeno, isso atrapalha, a gente sabe, né? Quem é pai, né, não gosta de ficar longe do filho, e isso estaria fazendo com que ele pensasse em sair. Mas os últimos indicativos apontam que a chance do Brum permanecer é bastante grande. Bom, dentro disso, a gente olha para o Renato e a reformulação que está começando a ser preparada, inclusive com o interesse mais forte ainda do Corinthians na contratação do treinador. Eu vou contar com detalhes isso para vocês, mas antes o recado da KTO, que é o lugar certo para tu se divertir apostando nas probabilidades, nos campeonatos pelo Brasil e pelo mundo, KTO.com, outros esportes também. No primeiro depósito, 20% de free bet, se tu utilizar o cupom Soares. Vai lá no site da KTO, joga um dinheirinho que não vai te fazer falta, responsabilidade para maiores de 18 anos, KTO.com. Gente, o Corinthians quer Renato.
avalia a possibilidade de fazer uma proposta ao treinador que tem vínculo com o Grêmio até dezembro. A informação é do Neto, o craque Neto, colega de Bandeirantes, do Donos da Bola lá de São Paulo. O Neto, muito bem relacionado no Corinthians, trouxe essa informação mais cedo de que o Corinthians pensa em Renato para 2025. Hoje o Corinthians tem treinador, o Ramon Dias, mas o Corinthians está na parte de baixo da tabela, dentro da zona de rebaixamento, e por isso ele não está fortalecido no pensamento da direção para a próxima temporada e o Renato surgiria como ficha 1. O Corinthians também olha para Tite, e aí poderia ser até uma certa disputa com o Grêmio. Renato saindo, Tite é o ficha 1 do Grêmio, mas esse é um tema ainda inicial. O ponto é, Renato está cada vez mais fragilizado no Grêmio, muito mais depois da derrota no Clássico Grenal. E o Grêmio começa um pensamento de reformulação. Embora o presidente ainda confie muito no Renato, ele vê que está praticamente isolado e que o cenário, o ambiente, o clima apontam mesmo para a saída do treinador, que não deu ainda a certeza de que quer sair, mas indica muito sim que deve não permanecer, quer descansar pelo menos no primeiro trimestre da próxima temporada. E é dentro disso que o Grêmio olha para a necessidade de reformular, porque há um receio que aconteça o mesmo que aconteceu em 2021. O Renato montou o grupo, tinha os jogadores do elenco na mão e não permaneceu. E esse elenco acabou rebaixando o Grêmio com várias atitudes que não foram positivas. Nos bastidores, vocês lembram certamente muito disso. Ferreira, que não apareceu para treinar vários dias e dirigente não sabia, tudo que aconteceu em relação ao Douglas Costa, o Maicon foi retirado do vestiário depois de brigar com o vice-futebol, o Matheus Henrique mandou o treinador às favas durante um jogo ao vivo. Então, muita coisa, fora outros vários pontos aí que nem foram a público. Esse é um receio muito grande. Então, o pensamento de reformulação passa muito por Renato sair, mas retirar os jogadores do elenco que são fechados com o Renato, que vieram para o clube por causa do Renato e não pela instituição Grêmio. Esse é um pensamento. Por isso, a saída do Renato cresce cada vez mais, mas também a saída de várias lideranças, vários jogadores que são abraçados, entre aspas, no treinador. Já trouxe aqui para vocês que o Reinaldo, por exemplo, já foi avisado que não vai permanecer. O Rodrigo Caio também tem a sua saída encaminhada. E mais uma saída foi confirmada. Claro que não publicamente, mas os representantes já foram avisados. Rafael Cabral, goleiro emprestado pelo Cruzeiro, não vai permanecer. O Grêmio já havia dado os indicativos neste sentido, mas ainda não havia concretizado isso. Ele fica até o final do ano, mas o Grêmio já avisou os seus representantes que o Rafael Cabral não vai permanecer, confirmou essa saída e vai confirmando outras. O Duqueiroz não permanece, o Reinaldo não permanece, o Rodrigo Caio e agora o Rafael Cabral teve essa confirmação. Outros nomes também devem pintar aí nesta lista. É o Grêmio mudando muito para a próxima temporada e vejo isso como muito importante. Deixa a tua opinião aqui nos comentários, o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, kto.com. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.